Bom dia! Bom dia, gente! Bom dia! Bom dia para nossa série de lives! Gente, sério, vocês são demais, cara! Sério, não tem explicação. Dene, Carol, Uli, Vani, bom dia! Não tem explicação. Vocês estão aqui comigo 7 da manhã todos os dias, cara. Não é isso, não. Vocês são maravilhosos. Raquel, bom dia, bom dia. Sério, que delícia, que coisa mais maravilhosa. Não adianta, né? Mostra isso mostra, né, gente, quando a gente quer perseverar, sabe? Mostra quando a gente quer que as coisas aconteçam mesmo, mostra quando a gente não quer deixar a coisa recuar. É muito legal quando a gente tem essa clareza. Gente, só abrindo parênteses, olha que coisa mais linda esse dia hoje. Espetáculo, né? É quando a gente tem a clareza de onde a gente quer chegar, sabe? Porque quando a gente tem a clareza de onde a gente quer chegar. Bom dia, Mone, que coisa boa, bom dia. Douglas, Pri, coisa boa, gente, vocês estarem aqui comigo. Alguns começando o dia e terminando o dia comigo. Neuzinha, acordei de madrugada para assistir a segunda aula de ontem, estava maravilhosa. Oh, meu amor! Quem não estava na jornada ao vivo ontem, assista a aula gravada. Foi mara. Ai, eu adoro, né, gente? Eu me preencho disso, assim. Indo viajar, vou encontrar a Onira, que é terapeuta Forfil. Meu Deus, Douglas, não acredito. Gente, vocês precisam mandar uma foto de vocês juntos. Como assim? Gente, é isso que eu digo, assim, ó, terapeuta Forfil é espetacular. A gente quer no grupo das terapeutas uma foto de um dos terapeutas, uma foto de vocês dois, hein? Arrasaram, arrasaram. E a gente tá hoje, gente, vocês vão rir, mas eu preciso fazer uma conta de qual live é hoje, pera. 18 de 21. Bom dia, Elis. Cirlei, Sabri tá de aniversário. Parabéns. Ô, Geraldo, meu querido. Bom dia. Bom dia. E hoje, live 18 de 21. Eu vou dizer pra vocês, pessoal, que quando a gente começou a primeira live, eu pensei, né? A gente precisa trabalhar essas virtudes, a gente precisa fortalecer nossas virtudes, a gente precisa estruturar isso de uma forma que realmente nos ajude no processo de estruturar a nossa vida, nossas ações e as coisas que a gente quer que aconteçam, né? E as coisas só acontecem quando a gente tem clareza. E a clareza, ela vem quando a gente fortalece as nossas virtudes e a nossa percepção sobre o mundo. Bom dia, Lari, Daisy, olha só. A nossa percepção de mundo, ela é uma percepção que ela é pautada em cima das nossas virtudes. Por quê? Porque são essas virtudes que vão determinar exatamente como a gente vai reagir, exatamente como a gente vai fazer que as coisas aconteçam ou não, exatamente onde a tendência que a gente vai conseguir chegar nas nossas vontades, nos nossos desejos. Então, a gente trabalhar as nossas virtudes é o que vai fazer com que a gente consiga entender efetivamente onde a gente vai chegar, porque é um trabalho que começa de dentro para fora. E trabalhar virtudes é um trabalho que é de formiguinha, que é um pouquinho por vez. Por isso que quando começou esses 21 dias, eu admito para vocês que eu pensei, será que alguém vai começar e terminar comigo esses 21 dias? Por quê? Bom dia, Deia, bom dia, Si. Por quê? Porque são 21 dias, incluindo sábados e domingos, que é um compromisso. E é tão legal e é tão gratificante para mim olhar aqui e ver que desse pessoal que tá aqui, dessas 19 pessoas que entraram até agora, 90% tá aqui desde o primeiro dia. E aí, vocês lembram quando eu falei para vocês que no primeiro dia ia ter muita gente, e que no passar dos dias ia diminuir esse número?
quem tá me acompanhando na jornada escutou eu falar isso também. Na primeira aula, muita gente, depois vai diminuindo os números, isso é normal. E por que que é normal? Porque querer é para todos, conquistar é para alguns, né? Escolher participar dos 21 dias de live ou dos 3 dias de jornada é para todo mundo. Perseverar para finalizar isso é para alguns. E a grande diferença entre uns e outros é fazer o que tem que ser feito. Bom dia, Pati! E hoje, a nossa virtude, a virtude que a gente vai trabalhar hoje, é uma das virtudes que, para mim, eu acho que realmente é quem... Não tô colocando em patamar de importância as coitadinhas, tá? Mas para mim, realmente, eu acho que é uma das que literalmente muda o nosso jogo. Tudo bem que cada dia que eu venho falar de uma virtude, eu falo que é a mais importante, né? Mas é que cada um, dentro da sua dinâmica, dentro da sua perspectiva na vida da gente, faz um sentido gigantesco. Só no parênteses, gente, sabe que quem me acompanha aqui, né, há mais tempo vai saber o que eu tô falando. Quando o meu corpo físico tá muito cansado, o meu olho da paralisia começa a ficar bem pequenininho, né? E agora ele tá bem pequenininho, mas é de cansaço, então tá tudo sob controle, né? Os nossos desequilíbrios temporais, os nossos desequilíbrios, né, por optativos, né, desequilíbrios intencionais, que eles são temporários, a gente escolhe esse processo por um período. Bom dia, Marcinha! E hoje a nossa virtude que vai ser trabalhada é a nossa virtude da constância. E a virtude da constância, ela é uma virtude que muitas vezes ela é confundida com a perseverança, porque elas são quase irmãs gêmeas, sabe? Só que a virtude da constância, ela é uma virtude que ela também é o pilar da fortaleza. A fortaleza é a virtude que faz a gente fazer o que tem que ser feito, né? A fortaleza é a virtude que faz a gente enfrentar o que tem que ser enfrentado. A fortaleza, ela é aquilo que diz assim, tu vai conseguir chegar onde tu quer. Então, a fortaleza, ela é o nosso pai maior, digamos assim. E dentro da virtude da fortaleza, a gente tem vários pilares. E um deles é a constância, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Por quê? Porque virtude da constância é virtude de poucos. Virtude da constância é virtude de pessoas que têm muita clareza de onde quer chegar. Então, a gente vai trabalhar ela hoje. Assim, quem não conseguiu assistir ao vivo, assista a gravação, pois sei que o conteúdo é maravilhoso. É isso. Assistam. Quem não estava aqui os 21 dias de live, tem todas as lives gravadas. Gente, inclusive, antes de eu falar da virtude da constância, eu preciso fazer um enquadramento aqui, né? O nosso acordo qual era? Que as lives não iam sair do meu feed se vocês fizessem o quê? Escrevessem o maior insight da live, compartilhassem. A live de ontem de manhã não teve um compartilhamento. E aí, a gente teve uma live sobre virtude da paciência, uma virtude extremamente importante, uma virtude que muda o nosso jogo. E aí, vocês receberam muito conhecimento. Vocês têm que ir lá e compartilhar esse conhecimento com mais pessoas, para que a live não saia, né? Lembra que em 24 horas, essa live precisa ter compartilhamentos para não sair da nossa grade de 21 dias. Combinado? Eu faço a minha parte, vocês fazem a de vocês. Estou esperando vocês fazerem lá também, né? Então, a virtude da constância, que eu brinco que ela é quase irmã gêmea, né? Da perseverança, qual é a diferença, né? E a gente entender a diferença da constância e da perseverança. A perseverança é aqui, porque tanto uma quanto a outra, né? São as... Ó, Neuzinha, que estranho, eu encaminhei para 15 pessoas ontem. Neuza, tu é maravilhosa! Ó, então, de novo, gente, é o Instagram. Então, vou ter que pedir desculpa para você se eu falei isso sem ter razão. O Instagram está me boicotando. Ele não tá avisando as lives de manhã para algumas pessoas, não tá me trazendo os insights corretos das lives que a gente fez. Neuzinha, então, ó, fica tranquilo, tá? Fez tua parte, meu amor. E a Neuza tá sempre comigo mesmo, né?
Então, a Naya, atrasei um pouquinho, estava correndo. Ah, que delícia! Ó, Dani, está mesmo, não mostra live. Tive que vir na sua página, mesmo ligando o aviso. Ó, tá vendo, gente? Ó, Marcela, o Insta tá com problema, eu acho. Vocês viram? Né? Não tá entregando a live, não tá me trazendo os insights. Bom, isso faz com que, de certa forma, esteja aqui. Olha, isso, vamos ver o lado bom das coisas. Talvez aproveitem e peguem esse aviãozinho aqui e de repente façam isso, tentem encaminhar para mais pessoas agora para ver se quando a gente terminar a gente vai ter uma mudança desse padrão. Ó, a Naya também teve que vir aqui, viu? O Instagram está querendo boicotar nossas virtudes, pois ele não conseguirá. Porque hoje nós estamos aqui em 30 pessoas e foram 30 pessoas que vieram buscar as virtudes. Até nisso vocês são diferenciados, né? Ó, até nisso vocês são diferenciados. Vocês não esperam as coisas acontecerem. Parece simples, né? Talvez, e isso eu vou falar, aconteceu inclusive com a Lari, que ela está aqui, acabou de escrever para mim também, e eu vou fazer um comentário que eu fiz para ela ontem, mas para todos vocês. Às vezes a gente fica frustrado com algumas coisas que a gente acha que não tá fazendo de diferente na nossa vida, que deveria estar fazendo mais ou tá fazendo maior. E quando a gente se dá conta que são pequenos detalhes que a gente tá fazendo que estão mudando completamente o formato, né, desse processo, que a gente está mudando o formato de onde a gente quer chegar, só o fato do Instagram não estar avisando a live para algumas pessoas e vocês estarem aqui, isso é um micro movimento. Lembra que a gente falou que prosperidade acontece de movimentos diários? Isso é um movimento diário de prosperidade, porque vocês estão indo em busca daquilo que vocês querem evoluir, vocês estão indo em busca daquilo que vocês querem potencializar. Então isso é um micro movimento diário, isso é um movimento em prol da prosperidade de vocês. Então vocês estão de parabéns. Tu vê que a Sabri falou que pra ela tá parecendo normal, né? Então quem não tá parecendo normal e tá aqui também, né? Olha bem, tá buscando isso. Bom dia, Janciele, tudo bem? Então, pensem comigo aqui. A virtude da constância e a virtude da perseverança, elas são duas dimensões da virtude da fortaleza, que é a dimensão de enfrentar e resistir, tá? Por que enfrentar e resistir? Porque perseverar e ter a perseverança e ter a constância são coisas que parecem muito parecidas, muito similares, mas elas são diferentes na funcionalidade delas, tá? Então, assim, a perseverança é o ato de persistir, é o ato de manter, é o ato de fazer independente do tempo que vai demorar para ter o resultado. Então, persistir é o quê? É tu, independente do tempo que aquele resultado vai demorar para chegar, tu não desiste. Só que a constância é o que faz a gente superar os obstáculos inesperados durante a perseverança. O que acontece? Olha a diferença, tá? A perseverança é tu fazer o que tem que ser feito, independente do tempo que tu tiver para alcançar o resultado. Ou seja, é tu plantar tua semente todos os dias. Isso é perseverar. Eu vou lá e vou perseverar e vou fazer até chegar no resultado que eu quero. Como disse a Dani aqui, até dar certo, né? Bom dia, Lu! A Lari, o desafio até desafio atrás de desafio. E às vezes o que parece normal é uma conquista. Exatamente. O que parece normal é uma conquista. Ah, eu vim aqui assistir uma live. É uma conquista. Talvez o Instagram não te avisou e tu veio e tu tá consumindo um conteúdo que vai mudar o teu jogo. Assim como as aulas da jornada, né? Tem gente, a gente tá tendo muita gente de fora do Brasil, muita gente da Europa, e tem muitas questões de fuso horário, e tem pessoas que terminam 1, 2 da manhã a jornada, mas que estão perseverando, independente do tempo que precise. A Vani falou que o desafio tá na internet dela caindo, mas ela continua. Então isso é perseverar, é fazer até chegar no resultado que tu quer, fazer até dar certo. A constância é aquela parte que vai fazer tu não desistir todas as vezes que tiver um processo difícil, todas as vezes que tiver um obstáculo, todas as vezes que tu esbarrar naquilo que a gente vem falando tanto, do medo, da insegurança, da instabilidade,
né? Então, a perseverança que vai fazer com que tu continuar, mas é a constância que vai fazer tu continuar quando alguma coisa sai do previsto, quando alguma coisa te deixa, né, desconfortável nesse caminho, quando alguma coisa acontece e tu pensa, meu Deus do céu, agora eu não posso continuar, agora eu não vou continuar, não vou conseguir continuar na minha caminhada, não vou conseguir continuar na minha busca, não vou conseguir, vai, porque é a virtude da constância que vai fazer tu dar conta mesmo com tudo desconfortável. Eu lembro muito, gente, daí eu já trouxe isso milhares de vezes, mas é que remete muito com uma experiência de vida que eu tive, que foi quando o João chegou, né, que a gente recebeu a ligação da justiça, né, da vara da infância na quarta de tarde, na quinta de manhã a gente foi buscar ele no abrigo, e isso era na quinta, e na segunda-feira eu tinha uma jornada, ia começar uma jornada dessas que vocês estão participando, e eu queria muito desistir, muito, 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 por mais que eu tivesse perseverança de fazer o que tinha que ser feito, a constância era algo que naquele momento eu não conseguia nem pensar, porque eu queria muito desistir naquele momento. E graças a Deus, né, não desisti. O fato de estar em ambientes que me fizeram não desistir, mas o que me lembrou muito, né, que o obstáculo, a constância é fazer tu superar os obstáculos independente do tamanho deles. E eu lembro que no primeiro dia da jornada, eu fui começar a aula, estava eu para começar a aula, o Fabrício estava num quarto, né, porque o escritório que eu dava as aulas era o quarto que na teoria ia ser do João, mas a gente não sabia que essa criança ia chegar tão rápido. A gente demorou 9 anos na fila, mas tão rápido eu digo de um momento, de um dia para o outro, né? E o Fabrício num quarto, com o João, 5 dias que ele estava na nossa casa, um bebê de 3 meses, nós não tínhamos experiência nenhuma, né? Com o bebê chorando, ele também não tinha muita experiência do que fazer. Eu no outro quarto, dando aula e escutando a criança chorar desesperada. Fui abrir o YouTube para dar aula, o YouTube me bloqueou, tive que vir pro Instagram ao vivo. Então, assim, constância é isso, é fazer quando tu olha e tá tudo um caos. Aquele momento eu lembro, assim, gente, eu lembro da roupa que eu tava, eu lembro da sensação que eu tive, né? Quem tá comigo na jornada vai entender que eu expliquei sobre cicatrizes vivenciais. Ali literalmente foi uma cicatriz, porque o meu corpo não tava dando conta do que tava acontecendo. Eu lembro que eu tinha vontade de desligar o Instagram, o YouTube, largar tudo, sair correndo, sair chorando, tipo, de desesperada que eu tava. Mas a constância faz a gente fazer as coisas mesmo com as dificuldades. E ontem quando eu fui montar essa live, né, existem algumas passagens, né, da Bíblia e algumas passagens de algumas partes que falam muito sobre paciência, o quanto paciência é uma virtude de Deus. Então, para quem tá começando agora, talvez chegando só hoje, né, nessa live, eu quero explicar que tudo que eu trago em relação a Deus e a Bíblia e as minhas crenças é algo realmente que mudou a minha vida e que fez sentido para mim, mas eu quero que vocês peguem isso e vocês levem para a verdade de vocês. Então, peguem só a informação, tá? Esse processo, né, do que eu quero trazer para vocês, essa verdade. Então peguem, mesmo vocês talvez não sendo das crenças de vocês, né, outras essas questões de Bíblia e de Deus, peguem a essência do que eu quero falar, tá? Vou ler agora. Que história linda, né, Tatá? Foi incrível. Ó, o Instagram entregou para mais pessoas. Então, gente, os obstáculos, eles nos põem à prova a todos os momentos, né? E é a vontade de superar eles que faz com que a gente não caia. E na Bíblia, né, Deus fala muito em vários momentos da necessidade da constância. Então a gente eu trouxe aqui para vocês, né, algumas partezinhas que fazem muito sentido, né, e ensinamento que nos fazem bem, porque sempre é um ensinamento que vai plantar no nosso coração, né, uma sementinha. Então, Deus provou os justos. Então, prestem atenção que eu acho que vai mudar muito pra vocês e vai ser... Gente, eu tô falando só um pouquinho mais baixo hoje, não é de ambiente, é só por causa da minha voz, tá? Porque eu tô com muita dor pra falar em função de todos esses dias, né? Todas as lives, as aulas, as mentorias, a jornada. Então, eu só tô falando um pouquinho baixo por isso, não é porque eu estou com uma energia baixa ou porque eu tô querendo falar baixo, por silêncio. Então, não entendam que eu tô mais slow, é realmente a questão da voz pra proteção, tá?
Então escutem que é muito bonito que eu vou trazer aqui para vocês. Deus provou os justos e os achou dignos de si. Ele os provou como ouro na fornalha e os acolheu como holocausto. Feliz o homem que suporta a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Esse trecho está em Tiago 1:12, tá? Para mim essa parte é muito, 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 muito relativa à paciência, né? Eu tenho um caderno, falei para vocês, eu tenho um caderno onde eu anoto várias partes, né? Que fazem sentido no meu crescimento pessoal, e são anotações desse caderno que eu tô trazendo para vocês, em cima de coisas, livros que eu li que fez sentido, partes da Bíblia que eu li que fez sentido. Então, essa parte que fala que feliz o homem que suporta a provação, né? Porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida. E isso tá em Tiago. E tem em Romanos uma outra parte que diz assim: a tribulação produz a constância, e essa produz a virtude a toda a prova. Ou seja, a gente ter constância é uma virtude que vai fazer sim com que a gente receba a coroa da vida, que é o que fala, né? Que é o que Deus fala. Nessa passagem de Tiago, a gente tem essa clareza que o que a gente quer? A coroa da vida. O que é a coroa da vida hoje? A coroa da vida, a gente vive uma vida com abundância. Deus já deixou esse recado, né? Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então, a coroa da vida é essa vida abundante, onde tu pode realizar as coisas que tu merece, onde tu pode realizar os teus sonhos, onde tu pode ter uma vida próspera, onde tu pode ter um relacionamento saudável, onde tu pode ter um relacionamento lindo com a tua família, onde tu pode viver daquilo que tu sonha, onde tu pode atender teus pacientes e entregar cura para eles, onde tu pode ter um retorno financeiro das terapias ou da área da saúde ou do teu servir tão intenso que tu possa viver o teu sonho sem precisar pensar na falta que o dinheiro possa vir a fazer. Então isso é uma vida abundante. Ontem, na jornada, quando vocês escreveram os sonhos de vocês, aquele papelzinho vocês guardem, porque a gente vai usar ele ainda. Viajar com a família, viajar sem precisar pensar em pagar as contas, comprar uma casa nova. Teve alguém que colocou lá, colocar o meu filho na minha casa própria, trocar de carro, não importa. Sonhos não são julgáveis. Ajudar algumas pessoas, isso é isso, sabe? E isso faz com que a gente entenda que a coroa da vida é essa. Só que se eu não tenho, e ele diz aqui em Tiago, se eu não tenho, se eu não sou provado, se eu não sou posto à prova, eu não recebo a coroa da vida. Porque a vitória só chega para quem é provado. No esporte, quem ganha medalha de ouro? Quem passa por provação o tempo inteiro. Assinar a impressão no meio do caos é que é para desistir. Mas se você lá e fez, teu exemplo mostra que podemos também. Por isso, uma verdadeira mentora sentiu na pele as situações e não desistiu, digno de admiração. Parabéns e gratidão por ter sido tão próspera conosco. E Sinara maravilhosa, mas a tua vida, que eu conheço, a tua vida pessoal, Sinara é minha mentorada, aluna da primeira turma. A história da Sinara mostra porque é que hoje ela é uma terapeuta diferenciada, porque ela também passou por situações que, se ela tivesse desistido, porque ela teve todos os motivos para desistir, eu costumo dizer para alguns alunos meus, né, que nós fomos os improváveis que deram certo. Nós fomos os improváveis, por quê? Porque a constância, por exemplo, da virtude, do pilar da virtude, da fortaleza, fez com que a gente não desistisse. São dificuldades, gente. As dificuldades, elas são desafios. As dificuldades, elas são desafios. Elas são desafios que, se colocados em prática, vão mudar. Quem é que conhece aquela frase? Eu adoro aquela frase que diz assim: é justo que muito custe o que muito vale. Nada que tenha valor é fácil. Nada. Gravem essa frase. Lembra as nossas frases de geladeira, que são as nossas frases das lives? Anotem. Anotem. É justo que muito custe o que muito vale, gente. Nada que tenha valor é fácil. Cristo deixou isso muito claro pra gente, né, no nosso caminho. E que
como é que diz lá Mateus, que agora eu vou ter que me lembrar porque eu não anotei, mas em Mateus diz alguma coisa mais ou menos parecida com isso, que diz aqui que se alguém vier por mim, ou se alguém seguir por mim, se alguém vier por mim, tome a sua cruz e siga-me. Tá em Mateus, eu não vou me lembrar agora porque eu não anotei, eu não trouxe essa parte, mas pesquisem que vocês vão encontrar essa parte lá. No livro de Mateus. Tome a sua cruz e siga-me. Não é sobre não ter a cruz. É sobre tu assumir ela e seguir, não parar. A vida não vai te trazer só coisas leves e boas. E o grande erro do ser humano, e eu digo que o ser humano tá deixando de dar certo, gente. Por quê? Porque tá querendo se focar só no prazer, só no que é bom, só que no que é lindo. Não dá, a gente tá viciado em prazer, porque hoje a vida tá muito facilitada no ganho do prazer. A gente tem o WhatsApp que resolve tudo, a gente tem aplicativo para pedir comida pronta, a gente tem aplicativo que busca a gente na porta de casa, a gente tem 1712 canais de televisão para assistir o que a gente quiser. A gente tem remédio para ficar magro, remédio para ficar forte, remédio para ficar feliz, remédio para ficar triste, remédio para dormir, remédio para acordar. A gente tá viciado em prazer, a gente tá viciado no que é fácil, simples e rápido. A gente tá viciado numa vida sem virtudes. E uma vida sem virtudes não vai te trazer abundância. Uma vida sem virtudes... Ai, a Sinara já achou. Obrigado, Mateus 16, 24. Se tu achou, escreve aqui pra mim exatamente qual é a passagem, porque eu não vou lembrar. Mas é alguma coisa assim, se alguém vir por mim, segue a mim, né? Venha a mim, alguma coisa assim. Mas tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. O que isso significa? Aceita as dificuldades, aceita os processos e não desiste de mim. Por quê? Porque ele é algo maior que vai te dizer exatamente onde tu tem que continuar, onde a dor vai doer. Hoje, aqui atrás, eu tenho a minha mesa de escritório e eu posicionei ela de frente para esse mato aqui, ó. É uma área de preservação que tem atrás do nosso apartamento e na frente do apartamento tem o mar. E quando eu olho isso, quando eu tô ali no intervalo entre uma aula e outra, entre uma mentoria e outra, eu paro e eu olho para essa mata, esse silêncio, essa mata que tá aqui há quantos anos, né? Debaixo de sol, de chuva, debaixo de tudo que tem, e eu penso, Deus é muito bom comigo. Isso aqui me faz me encher. É uma visão que faz eu me encher de paz e de amor. Mas, para que eu viva isso, eu preciso ter constância todos os dias. Eu preciso ter constâncias em todos os momentos. Gente, quando a gente fala pegue a tua cruz e siga-me, quando Cristo diz pega a tua cruz e siga-me, a cruz não é a morte. Ó, é isso. Se quiser seguir a mim, se quiser seguir a mim, tome a tua cruz, pega a tua cruz e siga-me, é isso aí, né? E aí, a cruz, ela não é a morte, a cruz é a vida. E a gente confunde isso o tempo inteiro. Carregar a nossa cruz não é morrer aos poucos. Carregar a nossa cruz não é a morte, não é perder a vida, é o contrário. A cruz é a vida, é chegar ao topo do amor, é chegar ao topo da tua missão redentora, né? E o que é a tua missão redentora? É ter aquela grande alma que a gente falou da magnanimidade, é ter a fortaleza de fazer o que tem que fazer, de saber onde tem que chegar, é ter a perseverança, até a paciência, até a constância, tudo que a gente tá trabalhando aqui, é ter o merecimento.
Por que tudo isso? Porque a cruz não é a morte, a cruz é a vida. Só que, prestem atenção, isso eu falei, eu não sei se eu falei em live, eu não sei se eu falei em jornada, porque agora eu já não sei o que eu falei em cada lugar. Mas assim, ó, pensa agora, todas as pessoas que estão aqui comigo, essas 37 pessoas que estão aqui, pensem no motivo, no maior motivo que vocês têm para desistir das coisas que vocês querem. Talvez tu pense, eu tenho filhos e é muito corrido, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, agora não é o momento, eu não tenho um relacionamento saudável, eu tô sozinho, não tenho ninguém, eu quero encontrar um relacionamento e eu não consigo. Pensem em tudo que faz às vezes vocês se sentirem tristes e quererem desistir. Eu tenho uma relação familiar muito conturbada. Pensaram? Essa é a cruz, tá? Talvez quando vocês pensam nesse desistir, vocês estão olhando para essa cruz com um olhar de morte. Agora eu tenho uma coisa para dizer, é exatamente este mesmo motivo que precisa fazer tu continuar. Esse é o motivo de tu continuar. Ou seja, o maior motivo que tu tem para desistir é o mesmo motivo que tu tem para continuar. A diferença é que tu olha para o lado errado. A diferença é que tu olha para essa cruz como a morte, não como a vida. Não como o amor e a glória. Não como a plenitude. Não como uma missão redentora. Quero ler uma partezinha que eu trouxe aqui para vocês. Ó. Para chegarmos à plenitude da vida, precisamos superar, com força da cruz, a fragilidade do amor, o medo de não conseguir, a resistência ao sacrifício e as vertigens do cume, que é do topo. Para mim, de tudo isso, facilmente a resistência ao sacrifício é a mais difícil. Por quê? Porque é a resistência em a gente achar que a gente precisa estar no conforto. A Nay aqui no início da live não falou para nós, cheguei agora na live porque eu estava correndo, cuidando do corpo, cuidando dessa bênção que ela recebe. Eu coloquei como meta para mim, nesses 21 dias, duas coisas. As lives às 7 da manhã, porque eu queria acostumar o meu corpo a produzir esse tipo de consumir, né, conteúdo de virtuoso de manhã cedo e produzir isso. E toda vez que eu tô aqui trazendo esse conteúdo para vocês, eu também estou me trabalhando, né? E fazer atividade física, que era cuidar do meu corpo físico e dar um pouco de trégua pro intelectual, porque senão eu tô sempre estudando, e a gente nunca se arrepende de fazer. A gente nunca se arrepende, porque a resistência ao sacrifício é uma das coisas que vai fazer com que a gente alce esse voo. E aí, meus amores, a dificuldade, a maior dificuldade de tudo isso é que o quê? Isso aqui é bem importante, presta muita atenção no que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Que isso também é uma coisa que vai mudar a percepção de vocês em relação a algumas situações. As dificuldades, a tua dificuldade, né? Aquilo que mais te desafia. Essa dificuldade, ela é tão difícil por quê? Porque ela te desafia a ser autêntico, ela te desafia a ser quem tu é, ela te desafia a assumir as tuas vontades, ela te desafia a dizer o que tu quer pra tua vida, ela te desafia a bater no peito e dizer, eu quero isso pra mim. Ela te desafia a levantar a bandeira das tuas vontades em ambientes que estão te dizendo que não é certo. Ela te desafia a continuar fazendo quando todo mundo tá te criticando. Ela te desafia a continuar caminhando mesmo quando todos os caminhos parecem fechados. A tua dificuldade vai te desafiar e esse desafio, o maior desafio é ser autêntico. Por quê? Porque a grande maioria das vezes a gente deixa a nossa autenticidade de lado para pertencer.
A gente deixa a nossa autenticidade do lado para agradar. A gente deixa a nossa autenticidade do lado para fazer o que os outros querem que a gente faça. Quantas pessoas estão aqui tiveram resistência em se posicionar como terapeuta? Quantas pessoas estão aqui ainda não se posicionam como terapeuta porque tem vergonha, porque tem medo, porque não tem cliente, porque não conseguem assumir essa autenticidade. E a dificuldade que a gente tem de conseguir fazer isso, ter constância, é assumir essa autenticidade. Então, gente, ser autêntico é o que está mostrando a tua virtude da constância. Vou dar um exemplo para mim. Quando eu comecei lá atrás, com a primeira turma do Método Forfil, eu escutei, não foi de uma, nem de duas, nem de três amigas e colegas. Olha, prestem atenção no peso dessa frase. Tu está dando um tiro no pé, porque tu está criando concorrentes. Ó, o outro acordou. Gente, em nenhum momento isso fez sentido para mim. Se eu tivesse me colado na informação delas, se eu tivesse me colado, muitas delas se afastaram de mim. Eu não teria assumido a minha autenticidade para chegar onde eu cheguei, resolver todos esses BOs que tem no caminho. E hoje, quantas pessoas não estariam recebendo a cura pelo Método Forfil porque muitos terapeutas não teriam feito essa formação, porque eu não ia ter assumido a minha autenticidade de dizer eu vou fazer por causa dos outros. Fez sentido, Carol? É sobre isso, né? Então, as respostas dessas perguntas que tu começa a te fazer, né, sobre eu enfrento os meus obstáculos, eu consigo superar, qual é a minha luta para superar? E às vezes a luta de superar o obstáculo é olhar para alguém dentro da tua casa e dizer, eu vou seguir esse caminho porque é o caminho do meu servir, da minha missão e do meu propósito. Talvez esse seja o teu maior desafio. Talvez seja tu olhar para os teus amigos ou para as tuas amigas e dizer assim, eu não vou mais sair com vocês beber, porque eu não quero mais beber. Eu não vou sair com 3, 4 homens ou com 3, 4 mulheres aleatórios porque eu quero encontrar um relacionamento legal para minha vida. Talvez seja tu dizer para uma pessoa, eu não vou mais jantar fora todos os dias contigo porque agora eu quero cuidar do meu corpo físico. Talvez seja tu dizer para o teu marido ou para tua esposa, eu vou fazer mais um curso para o meu servir, porque eu sei, talvez seja para tu dizer para alguma dessas pessoas, eu vou sair da CLT e vou assumir o meu caminho de terapeuta. Vai ter dificuldade, é óbvio, mas, como diz lá em Mateus, que era traduzido, Mateus 16, se eu não me engano, né? Me segue, toma a tua cruz e siga-me. Não olha para essa cruz como morte, olha para essa cruz como vida. Todo o motivo que tu tem para desistir é o mesmo motivo que tu tem para superar. O problema é que tu olha para o lado errado. Ó, eu ainda escuto muito, você é burra passando cliente para os outros? Olha só. Isso é servir. Porque quando tu sabe que não tem mais o que oferecer e entregar, tu faz esse movimento, né? Então, cada dificuldade que a gente encontra no caminho, cada movimento de amor, cada processo que vai fazer a gente desenvolver essa virtude. Eu tenho uma outra partezinha que eu quero trazer para vocês, né? De São Gregório Magno, que eu acho que também vai fazer muito, né? Muito sentido nessa dinâmica toda que eu tô trazendo aqui hoje de constância. O meu maior desafio é impor respeito do marido, filhas e família. Eu passei muito tempo sem saber que eu não me respeitava, exatamente. Ou seja, essa é a virtude. Olha só, né? As dificuldades, elas vão fazendo a gente crescer, né? Elas vão a gente vai ser construída, essa dificuldade vai ser construída na infância, essa dificuldade vai ser construída na adolescência, mas é na fase adulta que a gente bate no peito e a gente pode ter opção de escolha. Então, em cima do que São Gregório Magno trouxe, eu quero ler para vocês esse trecho também, que eu acho que vai trazer muita clareza para isso que a gente está trabalhando, tá? E
Só uma mente próspera entende isso. Exatamente. E é por isso que vocês estão aqui. E é por isso que a gente está construindo, né? Essa egrégora. Por isso que a gente está construindo esse fortalecimento de virtudes. Porque é isso que eu quero que vocês tenham. Essa mente próspera para conseguir assimilar todo esse processo. Olha o que São Gregório Magno nos trouxe. Há alguns, isso aqui é maravilhoso, tá? Há alguns que querem ser humildes, mas sem ser desprezados. Que querem ser castos, mas sem mortificar o corpo. Que querem ser pacientes, mas sem que ninguém os ofenda. Adquirir virtudes, mas recusando a luta que as virtudes trazem consigo. É como se, não querendo saber nada dos combates no campo de batalha, quisessem ganhar a guerra vivendo comodamente na cidade. Gente, olha essa passagem. Essa passagem está em Molália 7. Olhem essa passagem. Hoje, para a gente botar a cereja do bolo, né, na nossa conversa aqui, né, no nosso olhar para a virtude da constância, eu realmente acho que essa passagem fecha com chave de ouro aquilo que a gente vem trabalhando, porque, né, olha a Naya, logo que cheguei da corrida gravei um vídeo onde eu tô acabada relatando que até maio eu fazia 12 quilômetros, parei, desisti, paralisei, não mantive a constância e paralisei. Olha, e está voltando, porque entendeu. Isso é constância, voltou na dificuldade. Então, gente, isso que São Gregório Magno traz, ela não é a verdadeira realidade. As pessoas querem ser humildes, mas não querem ser desprezados, né? Por quê? Porque o desprezo faz com que a gente tenha que trabalhar nossa virtude da humildade. Querem ser castos, mas não querem mortificar o corpo, não querem sofrer, né, as negações que precisam ser assumidas. Querem ser pacientes, mas não querem que ninguém os ofenda, porque tenham que trabalhar a virtude da paciência. Querem adquirir virtudes, mas se recusando à luta que a virtude exige que tenha. Então, né, é como se não querendo saber nada dos combates no campo de batalha, quisessem ganhar a guerra. Então, gente, hoje eu quis trazer para vocês, né, essa questão de constância, porque eu vou trazer algumas perguntas que vocês pensem, para que vocês pensem, né? Como vocês veem, eu anotei 3 perguntas aqui que eu acho que vai fazer muito sentido para você, né? Para vocês definirem, assim, um questionário sobre a constância. Tu vê as dificuldades da vida como um convite de Deus? Ou como um motivo para parar? Tu cumpre os teus deveres como alguém que quer alcançar um dia a perfeição, a abundância, a prosperidade? Ou tu cumpre, né, só aquilo que é permissível ao teu conforto, né? Tu é um derrotado, isso aqui pra mim faz muito. Tu é um derrotado prévio? O que é um derrotado prévio, né? Alguém que se rende antes das coisas acontecerem, né? Antes do combate ter acontecido, né? Que larga as armas antes da dificuldade. Quando a dificuldade vai acontecer, não, eu não vou tentar, né? Então, quero finalizar aqui com vocês, só para que vocês leiam, deixem, né, esse relato aqui, que é muito, muito, muito significativo. Que São José Maria Escrivá, vocês já perceberam nessas lives de 21 dias o quanto eu idolatro, né, as coisas que ele escreve. Não te queixes se sofre. Lapida-se a pedra que estima que tem valor. Dói? Deixa-te lapidar com agradecimento, porque Deus te tomou nas mãos como um diamante. Não se trabalha assim um pedregulho vulgar. A cruz está presente em tudo e chega quando menos se espera. Mas não esqueças que, ordinariamente, andam emparelhados o começo da cruz e o começo da eficácia. Assume a tua cruz, assume a eficácia da tua vida. Dói, deixa doer. Como um agradecimento a Deus, porque se lapida diamante. Pedras, né? Pedregulhos não são lapidados.
Sandrinha passando a dizer que vou estar na imersão. Ai, maravilhosa. Gente, fez sentido pra vocês essa live sobre paciência? Desculpa, constância. Paciência foi ontem. Fez sentido pra vocês essa live sobre constância? Peraí, deixa eu pegar um ratinho aqui. Vem cá com a mãe pra finalizar a live com vocês. Que hoje ele tá com o pai dele. Gente, faz muito sentido a gente trabalhar essas vivências. Vem cá que o papai te alcança. Ai, meu Deus. Ele vai dar aqui um oi pra vocês. Vem cá, meu amor. Olha ali, ó. Diz oi. Oh, meu Deus da mãe, o Bibi, cadê? Olha ali, ó, os amigos da mãe. Diz oi, gente. Diz oi. Então, gente, eu quero muito, tá? Que vocês... Eu vou salvar essa live. Salvem. Pegou meu fone na mão e tá dizendo que é a bolinha. Percebo, né? Peguem. Coloquem aqui pra mim qual o maior insight que vocês tiveram. Coloquem aqui pra mim o que fez mais sentido pra vocês nessa live de hoje. E compartilhem com mais pessoas. Que a gente vai ter, ó. Aqui, diz oi pro pessoal, gente. Diz oi, gente. Meu príncipe. Então, isso aqui, essa fofura nunca vai ser minha desculpa. Sempre vai ser meu motivo. Então, sempre vai ser o teu motivo. Parou o chororô na hora. Era colinha de mãe. Então, gente, coloquem o insight, compartilhem. E agora, recado da tia Melina. Amanhã continuaremos a nossa série de lives, tá? Que vai ser maravilhoso, porque a gente continua trabalhando as nossas virtudes. Estejam comigo às 7 horas da manhã. Ó, a Cami botou, o motivo de desistir é teu maior motivo para continuar. É isso. Quem não assistiu a aula da jornada ontem, ficou gravada, tá no link da minha bio. Assistam, que foi lindo, 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 lindo. Quem é terapeuta tem que assistir. Tem que estar lá assistindo essa live, essa aula, lá no link da bio. E hoje, 8 horas, ao vivo comigo no YouTube. Nossa terceira aula. Se ontem foi bom, hoje vai ser mais maravilhosa. Gente, beijo. Até amanhã. Beijo. Pronto. Tchau, tchau. Diz beijo, tchau, tchau, então. Tchau, tchau. Beijo, gente. Esse guri tira cada uma. Beijo.